Você já parou para imaginar o que significa transportar mais de 27.000 bois de uma só vez? Pois foi exatamente isso que o Brasil fez recentemente, entrando para a história com o maior transporte de gado já realizado no país, e um dos maiores do mundo. O palco dessa mega operação foi o Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e o destino final? A Turquia, um dos principais mercados consumidores de gado vivo brasileiro. O protagonista dessa história? Um navio gigantesco chamado Nada, considerado o maior navio boiadeiro do mundo. Mas antes dos bois subirem a bordo, a logística por trás desse transporte foi de uma complexidade que pouca gente imagina. Tudo começou nas fazendas e estações de pré-embarque espalhadas pelo estado. Cada animal passou por um processo rigoroso de seleção, com exames clínicos, quarentena e fiscalização do Ministério da Agricultura. Só os bois que apresentaram condições perfeitas de saúde receberam autorização para seguir viagem. Nessa fase, são checados diversos detalhes: temperatura corporal, estado de hidratação, nível de estresse e documentação sanitária individual. Depois da liberação, começa o segundo grande desafio: levar os animais até o porto. Estamos falando de uma verdadeira frota, com mais de 100 caminhões boiadeiros, todos equipados para garantir o bem-estar dos animais durante o trajeto. Existe uma legislação específica que determina o tempo máximo que os bois podem passar dentro dos veículos, além de exigir ventilação adequada, acesso à água e espaço suficiente para evitar superlotação. E o planejamento de horários também é fundamental. Os caminhões precisam chegar de forma escalonada, evitando congestionamento e filas de animais, aguardando por longos períodos antes do embarque. Ao chegar no porto, os bois passam por uma nova triagem. Veterinários do Ministério da Agricultura conferem lote por lote, verificando se os animais mantiveram o estado de saúde durante o transporte rodoviário. A partir daí, começa o processo de embarque no navio. O Porto de Rio Grande precisou adaptar suas estruturas físicas, criando rampas especiais e corredores de movimentação animal para agilizar o processo e reduzir o estresse dos bois. Tudo é feito em ritmo acelerado, mas com o máximo de cuidado. O embarque completo levou 4 dias, com equipes trabalhando em turnos de 24 horas. Agora vamos falar do navio. O Nada tem impressionantes 201 metros de comprimento, o que equivale a mais de 2 campos de futebol. A largura ultrapassa 30 metros e a capacidade total chega a 28.000 toneladas de carga viva. O interior da embarcação é dividido em vários níveis, com baias individuais e coletivas projetadas para acomodar os animais. Com segurança, os sistemas de ventilação garantem a circulação constante de ar, reduzindo a concentração de gases como amônia. Já os reservatórios de água e alimentação funcionam de forma automática, abastecendo os animais de acordo com um cronograma rígido. Durante a viagem, que dura entre 18 e 20 dias, uma equipe completa de veterinários, zootecnistas e tratadores acompanha os bois 24 horas por dia. Eles monitoram temperatura, umidade, comportamento dos animais e eventuais sinais de doença. Existe até uma área de isolamento dentro do navio, caso algum boi precise de atendimento especial. E para garantir que nada saia do controle, a equipe técnica realiza inspeções visuais em todos os compartimentos ao longo do dia. Mas por que a Turquia? O país é um dos maiores consumidores de gado vivo brasileiro, principalmente por conta da exigência religiosa do abate halal, que só pode ser feito em solo turco, sob supervisão de autoridades locais. Isso significa que o Brasil precisa não só entregar os animais com vida, mas também em perfeitas condições de saúde e bem-estar. Por isso, todo esse processo de transporte marítimo segue padrões internacionais estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal. Esse transporte de 27.000 bois não foi um caso isolado. Ele representa uma tendência de crescimento na exportação de gado vivo pelo Brasil. Só no primeiro trimestre de 2025, o país exportou mais de 236.000 bovinos
E a expectativa é que esse número ultrapasse 1,5 milhão até o final do ano. Essa demanda vem principalmente de países do Oriente Médio e da África, que preferem importar os animais vivos para realizar o abate de acordo com suas tradições religiosas e culturais. Enquanto o navio nada atravessava o Atlântico com destino à Turquia, uma outra operação igualmente impressionante acontecia nos céus brasileiros. O Brasil também realizou recentemente um dos maiores transportes aéreos de gado da sua história, utilizando 2 aviões cargueiros, modelo Boeing 776F. Esses voos partiram de Campinas, São Paulo, com destino ao Senegal, na África. O objetivo? Levar mais de 300 touros da raça Guzerá, um dos maiores projetos de exportação genética que o Brasil já realizou por via aérea. Antes do embarque nos aviões, os animais passaram por 20 dias de quarentena em uma fazenda especializada, no interior paulista. Durante esse período, cada touro foi avaliado por veterinários, submetido a exames clínicos e preparado para enfrentar as condições da viagem. O cuidado é essencial. Voos de longa distância podem gerar estresse elevado nos animais, além de riscos de desidratação e desconforto térmico. Por isso, cada detalhe da operação é planejado com antecedência. Dentro dos aviões, os touros foram acomodados em baias individuais e coletivas, projetadas especialmente para o transporte aéreo de grandes animais. O ambiente interno foi mantido a uma temperatura constante entre 15 e 18 graus Celsius, considerada ideal para minimizar o estresse durante o voo. Além da tripulação tradicional, uma equipe técnica formada por veterinários, zootecnistas e tratadores viajou junto, monitorando os animais em tempo real. Cada parâmetro de saúde foi acompanhado durante todo o trajeto. Esses 2 episódios, o transporte marítimo para a Turquia e o aéreo para o Senegal, mostram como o Brasil está preparado para realizar operações de grande escala na exportação de gado vivo. E o que chama a atenção é a dimensão logística envolvida em cada uma delas. Por trás dessas ações, existe uma cadeia de profissionais que inclui motoristas, operadores de carga, fiscais sanitários, técnicos de embarque, veterinários e até engenheiros de logística, todos trabalhando em sintonia para que cada animal chegue ao destino final com segurança. Mas apesar de toda essa estrutura, o transporte de gado vivo também levanta discussões importantes. Organizações de proteção animal alertam para os riscos envolvidos em viagens tão longas e em condições desafiadoras. Entre os principais pontos de preocupação estão o estresse dos animais, as altas temperaturas dentro das embarcações, a possibilidade de doenças respiratórias e até o risco de mortes durante o percurso. Casos de mortalidade durante travessias marítimas, principalmente em viagens mais antigas ou com estruturas menos modernas, já foram registrados, chamando a atenção da mídia e de órgãos de fiscalização. Para minimizar esses riscos, o Brasil reforçou suas regulamentações. Hoje, o transporte de animais vivos só pode ser feito por navios certificados, com estrutura adequada e equipe técnica especializada. Além disso, o Ministério da Agricultura define regras claras sobre densidade de lotação, ventilação, monitoramento constante e cuidados veterinários durante toda a jornada. Do lado econômico, o impacto dessas operações é gigantesco. A exportação de gado vivo representa uma fonte de receita que movimenta milhões de reais a cada embarque. Produtores, transportadoras, veterinários, fiscais e toda a cadeia do agro se beneficia. Com novos mercados abrindo, como países do norte da África e sudeste asiático, o Brasil deve continuar liderando essa atividade nos próximos anos. Se você gosta de entender os bastidores dessas mega operações do agro brasileiro, já sabe, se inscreve aqui no Agroverso. Toda semana tem história nova, mostrando as maiores fazendas, as máquinas mais poderosas e os maiores transportes do campo brasileiro. Aqui, o conhecimento vale mais que bota nova.